que vocês acham do Gessé de bigode? Eu gostei mais do que o cavanhaquezinho. Se a minha esposa gostou... Não, então não eu vem tô- com essa historinha. Ponto E se, final. e se eu te disser que ela não gostou? Aí fica complicado. E nesse clima, nós queremos começar o nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas eles estão nos vendo, nos assistindo. Mas o fato é que você está aqui nos assistindo. E hoje, nós estamos aqui com um cara especial. Gessezinho. Ele! Dá um sorrisinho. brabo. Dá um sorrisinho com o bigode pra câmera do Pedro ali, ó. Vou dar uma de Berlândia, Foca nele então. aqui, Pedro. Vou dar uma de Berlândia. Berlândia, quando vai responder, né? Uma coisa ele... Olha pra câmera, né? Ele sempre vai responder ele... É claro, pô. Siga @Gessezinho Medeiros. Não existe esse Instagram, @Gessé Medeiros. Você então quer curtir as minhas coisas e minhas postagens. Uma vez ao ano. Ah, tu devia postar mais texto. Arroba- Tu escreve bem. Gessé Medeiros. Ó, Esse teu é- Instagram esse é o tipo de Instagram que vai bem com texto. Isso. Se tu botar uma foto tua, não vai engajar tanto. Concordo ainda. Mas o texto engaja. Tchê. Estamos aqui com ele também, o nosso gauchesco, Ele. Fala, Lucas galera. Kramer. Não sei se Cramiar. ele focou em mim. Acho que não, mas eu dei. By the way, Agora ele focou em mim. curti teu Ainda cabelo. By Meu the Deus. way. A equipe quer me Ah, não derrubar. pode, né? Curti O YouTube muito vai teu cair cabelo. Se a gente cantar uma Muito obrigado. música. Parabéns. Mas precisa cortá-lo. O YouTube cai, né? Se a gente cantar qualquer tipo Não, o de YouTube música. não cai, o que cai é o nosso canal. É isso. Nós estamos com ele aqui também, Gustavo Tá bom. Berlandinha. É isso aí, hoje não tem jogo, eu tô aqui. Fala um Hoje pouquinho não mais tem baixo que jogo não do viu. Grêmio, ele tá aqui com a gente foi por sentadinho isso, na mesa. então, a E semana outra retrasada, coisa, miserável. na pregação, O é Grêmio importante perdeu. o Gustavo estar aqui, porque na pregação falou sobre justiça própria, falou sobre esforço, especialista no tema. Especialista num E pastor outra, de Singapura aí que a gente gosta muito. tirou o aparelho, dá um Hoje. sorrisinho lá. Antes Já ele ficou falava bem com a branco boquinha lá, mais- então. Deus Ficou quer bem que branco, você tio, é? Sorri de reine. novo, sorri de novo. Não, tá Não, bom. na moral, tá Mas, legal? cara, Ô, vou te Parece contar o da novidade, então. Calma, calma, Não, calma. ele disse que cansou do hoje com... Agora ele tá ouvindo outras fontes, cara. Ah, é. Cansou? É, eu vi que a última mensagem tava meio legalistinha. Cansou do... Cara, larga uma Deus quer que você reine. Eu ia falar o nome aqui, mas não Hoje, pode, com o porque pastor... Não, não vou. O cara é brazuca? É do Brasil, não dá pra falar. Então tá. Por que não? Se vai falar bem... Estamos aqui com ele também, nosso convidado de hoje. Ei! Pastor Ele. Wanderson, dá um alô pro nossos 30 Lá, ó, ouvintes. nossos 30 ouvintes, tem mais. Tem Rumo hoje. aos 35, hashtag 35. 35 ouvintes fiéis. É isso aí, tamo junto. Prazer estar aqui com vocês. Mas quero dizer que é uma honra te receber aqui. Amém. Meu brother, desde 2017, quando ele veio aqui numa É conference isso aqui da aí. PV, a gente se É conheceu. verdade. E ele era mais magrinho, agora ele tá, Continua. tá bombadinho. Tá tomando um wheyzinho. Faz uns Tomando burpee. Faz uns burpee. Mas, cara, hoje a gente recebeu o Wanderson Eu ia aqui. falar uma coisa. Foi... Eu ia Agora perguntar fala, agora se ele fala. acredita que o Gessé bota 110 no supino reto. Ele falou 110, que botava. Ele disse que colocava Não, 110 no não. No supino. supino reto aqui, ó. Supino reto. 60. Ele falou que ele 60 eu levantava- falei. Nem o 60 eu acredito. 60. Ah, 60 então. Tá 110 ou 60? Não, 60. Primeiro Mas tu ele falou acredita no 110. 60? 25 de um lado, 25 de outro. Aí daí dá 50, barra. daí dá 50. 25, barra. não, 25 de um lado, 25 de Ele outro. conta até o mais peso da 25 gravidade. dele. E 25. Não, pô, 25 de um lado, 25 de outro. Daí E o dá resto barra. da gravidade. Olha, cara. E 10 dele. Não, se ele diz, dá pra acreditar. É possível, é possível. Agora, Não, só que tem uma 60, coisa. né, Sendo dele, demagogo? ele levantava 60. com a barra no chão assim. 110 aí já era Não, impossível. 110 não existe essa fala. Existe. Tu 110 falou que era não. 110 Não, no falou começo. de primeira E tu que teimou que era 110. Tá bom, então. Mas Não, seguindo... tu admite, cara. 60. Falou e depois tu disse que se Falou. confundiu. Posso ter me corrigido, mas a final foi eu 60. te corrigi. Tu meteu assim, eu levanto 110, eu Gessé, 110 110 é no muita supino. coisa. Aí ele, claro, pô, no meu Não, auge eu fazia Gessé. 110, o Gessé, Não, 110 é muito... não Pensa vai. no 110, 25 de um lado, 25 do outro, daí da barra, 110. Aí eu, pô, que droga é essa? Ai, mano. Aí que tu se ligou bom, que era é isso, 60. velho. É verdade, Tá, mas cara, eu não quanto tava que me tu lembrando. coloca no supino? Cara, é que assim, tá ousado esse irmão 60, assim, eu tô Não, apoiando 60, ele. 60. Eu hoje, cara, 80. Hoje, No supino? no supino. Depois de 2 anos, 2 anos Ninguém vira minhas treinando. palmas. 2 anos duas treinando. repetições. É.
Duas não. repetições. Mas Não, eu acredito tá, que uma ele- vez tu levantou. Ele disse que colocava... 60. Ô, Ei, cara, eu Ele vou disse que dizer- colocava 60, É ele que não assim, ó, disse que é levantava. assim, ó, os ouvintes... Colocar, eu coloco os ouvidos, tipo não que eu assim, ó, a levante, gente- mas eu coloco. Eu queria trazer à memória um cara aqui que ia ficar muito estranho se eu trouxesse a memória aqui, entendeu? Pra trazer esperança. É, Sansão, Tipo assim, ó, Sansão. porque era um cara que malhava comigo, entendeu? Era um cara Ah, tá. Pode crer. que estava comigo, ele poderia ter confirmado isso, mas Não, mas eu não Não está duvido. entre nós. Acho que a questão dos 60 Não tá está entre resolvida. nós, Né? Tá, mas entre não nós. está mais entre nós, então... Meu Deus, cara. Não está mais entre nós, mas ele não faleceu, gente, tá? Ele só não está mais entre nós. Parece que sim. Não, ele só não está mais entre nós. Mesmo assim, tá bom. Esse é um podcast Ai, sincero. Jesus. Temos algumas polêmicas, mas vamos deixar mais pra frente. Ai, ai. Mas aí, Wanderson, conta aí como é que tá a igreja lá em Joinville, como é que tá sendo esse desafio de transicionar. Antes da gente entrar na mensagem, que, by the way, muito boa mensagem. Amém. Depois tu passa pra gente o esboço Um e esboçozinho. replicar nas... Bora. Mas como é que tá o clima da igreja lá? Como tem sido essa transição? Vocês mudaram de galpão agora? A gente muda, de fato a gente faz alguns meses que a gente transicionou de um espaço menor que a gente estava, indo para o triplo do tamanho que a gente tinha. E um espaço tanto físico, isso gerou um crescimento... Pessoas, obviamente, né? Quantidade já de... Quando você muda de um lugar, por exemplo, nós estávamos numa realidade de 400 pessoas. Quando você transiciona, de imediato você vai para um lugar maior, você tem mais espaço Sim. ali, né? Mais cadeiras vazias, mas é automático. A partir do momento que você muda, você já preenche as cadeiras, digamos Já- assim. já tá já lotado. tem esse crescimento, já existe. Então, é uma transição que você tem que ficar atento nos detalhes, né? Porque você não pode crescer só na quantidade de pessoas. Boa. Então, você tem Boa. que amadurecer Boa, boa. nos processos. Os bastidores é muito mais importante Sim. nessa transição. Então, hoje a gente vem trazendo equilíbrio, tentando deixar da maneira mais saudável possível todas as bases ministeriais da igreja. Desde a galera que trabalha integral, os líderes voluntários, toda a base de discipulado, grupos pequenos que a gente tem hoje lá, o nosso time de voluntários. Então, toda essa transição também demanda da gente ter uma sabedoria em lidar com esse crescimento também nos bastidores, para que, de fato, venha a ser algo que nas celebrações, no aumento de número de membros, frequentadores, isso venha a ser algo que venha ser saudável. As pessoas venham de fato fincar ali as estacas da sua fé e pertencer à igreja local ali, né? Senão a rotatividade se torna muito grande, Cresce né? em quantidade, não em qualidade. né? Exatamente, é isso aí. Mas é um desafio assim maravilhoso, a gente já vinha se preparando para isso. Mas só que quando você muda é a hora do Sim. vamos ver, né? Na prática. Mas graças a Deus, a gente sempre entendeu que a gente trabalha, faz a nossa parte. Nós sempre falamos, né? Nós não somos a melhor igreja, mas somos o melhor que nós podemos ser. Ótimo, Então, fazendo bom. tudo sempre com muita excelência, sabendo que quem dá o crescimento sempre é Deus. Então, a gente sempre trabalha focado em cuidar das pessoas, em trazer uma melhor estrutura para as pessoas. É aquilo que eu sei que vocês aqui também vivem muito, que é o poder da comunidade, a relevância da igreja local e o que ela pode proporcionar na vida das pessoas que ali fazem parte. Amém. A gente trabalha um pouco parecido, a gente estava até conversando sobre isso hoje no café, né? O Anderson Exato. chegou um pouco mais cedo aqui. Sim, E, cara, é muito massa te receber aqui, legal, mano. porque a gente pode ouvir um pouco também do que está acontecendo nas outras igrejas. E hoje ele trabalha com uma liderança descentralizada, né? Exato. E eu tava falando isso pra ele que, tipo, a gente acredita muito na liderança descentralizada. Então, eu sei que eu não sou o melhor. Ó, o Gessé prega muito melhor do que eu. Esses três aqui pregam muito melhor do que eu. Tiroso. Mas eles... Mas eles me respeitam como líder, entendeu? A gente respeita o nosso bispo como líder e a gente trabalha essa liderança descentralizada, onde o Gessé faz a gestão de voluntários juntamente com o Gustavo, que são gênios nisso, falando tipo, sem demagogia nenhuma, não tô querendo ganhar nada com isso. Sim.
mas realmente os dois são gênios. O Kramer trabalha a mídia e é um ótimo pastor, além de pregadores. Então hoje a gente tem um time muito qualificado e não fica só nas costas de um. E no que a gente estava conversando, tu também acredita nesse Exato. modelo de trabalho na comunidade. É um desafio, né? Porque não é tão simples você... Porque a mentalidade... Inclusive, esse é um assunto que eu ouvi aqui, naquela conferência que eu estive aqui. Lee Que foi o Lee muito. Burns, o Chris Mendes. E a nossa cultura aqui... Eu vim de uma liderança completamente na contramão disso. Eu vim de uma liderança extremamente autocrata no processo. Certo? Tipo, eu vim da ideia do puxar tapete. Eu vim da ideia completamente oposta a essa que hoje nós trabalhamos lá, mas ninguém cresce. comigo. Se alguém, por exemplo, eu sou o pastor da igreja, o Lucas foi lá, pregou, ele é o pastor auxiliar, mas se ele pregou melhor que eu, a galera aplaudiu mais Já do não que vem eu, mais. Eu já coloco ele de Boicote. escanteio. Então ele não é mais o cara que Como vai pregar diz o com Bispo Fleury, o frequência. líder É é o isso. Calipto. Quando a gente... O Equipe. O Equipe. Meu pai fala muito sobre a equipe. É, Eu tipo keep. isso. E- Só que, assim, não e- querendo te cortar, Lucas, mas é um desafio você trabalhar essa ideia de descentralizar o processo. Porque a nossa natureza é querer, tipo, trazer tudo pra si. Ainda mais quando tu Certo. tem uns traíra aí, né? Ah, e não, mas ó, sem brincadeira, é 12 na mesa, dos 12 um trai. Brincadeira. É pra ficar bom o clima depois quando vai embora. Mas assim, ó, uma coisa importante é que acho que esse é um desafio que nós, no meu caso, pastoreio sênior, né? Liderança. Você sempre vai sofrer decepções no processo. E essas decepções dificultam ainda mais você conseguir confiar novamente nas pessoas a ponto de descentralizar totalmente. Então a tendência é você, na tentativa de, cara, não quero me frustrar mais, então você centraliza tudo em você. É. E aí o que acaba indo na contramão da ideia da liderança contemporânea ou de uma liderança saudável, vamos dizer assim, né, que trabalha de uma maneira da qual eu delego, da qual eu confio, da qual eu deixo a galera trabalhar também, que eu passo a não ser o centro, porque isso nunca vai fazer com que eu venha perder o respeito, que é o que você acabou de dizer, não é porque o Gessé prega melhor, o Lucas prega melhor, enfim, Gustavo, eu vi que vocês chamaram ele pelo sobrenome, mas Gustavo, Berlanda, pregam melhor que, cara, você falou, eles me respeitam e tal, e é assim, e a gente tem essa ideia de que para ganhar o respeito tem que sempre estar impondo, né, ou se impor. A gente... Eu acho que até o contrário, né? É exatamente O contrário, você tem um resultado muito mais assertivo. O John Maxwell vai falar isso, que a diferença do líder e do chefe, né? Que o líder, ele age pela influência. O chefe, ele age pela posição. Eu acho que isso é muito, muito evidente no meio cristão e, cara, também no meio empresarial, né? Onde, se tu não preserva a comunidade, tu age pela função. O ecossistema, ele funciona baseado na função. E se eu e tu, a gente está disputando uma função, é natural que um queira derrubar o outro. Exato. É natural que um queira aparecer mais do que o outro. Agora, se tu faz pela comunidade, a função é indiferente. Tu gera uma cultura nas pessoas e não sei lá, não dá um sentido para ela de que ela vai sair daqui e vai chegar a algum lugar. Ela tem prazer em servir a comunidade. Tanto que, hoje, o que a gente tenta gerar nos voluntários aqui da igreja é uma cultura e não uma função. Então, Certo. você faz parte do corpo. Você faz parte do corpo da igreja. Hoje a tua função é no estacionamento. Mas se tu passou ali, tu viu que não tem um copo, Claro. tu faz parte da comunidade, tu não é a função. Entendeu? Então Exato. a gente não cria esse rótulo em cima de função. É que muita gente tem aquela mentalidade, eu vou manter a pessoa na igreja quando eu der uma função pra ela. Ótimo. Certo. Sabe aquela mentalidade? Se eu der a função, eu seguro o cara. Se eu der a Isso. função, ele vai ficar aqui. Exatamente. Tem muito disso. Mas eu acho que isso é muito superficial ainda. A pessoa ela tem que ficar porque ela abraçou a cultura daquela igreja local, ela abraçou a cultura principalmente do evangelho, ela abraçou... Porque a cultura, automaticamente, pessoas sem funções alguma vão começar a fazer sem função, Certo. Por um propósito. por um propósito. A função, então a gente pode colocar aqui que a função, na verdade, é uma barreira que divide... Claro, A gente precisa de funções, a gente precisa organizar, de organização, Isso, mas exatamente. não é o foco. Mas eu digo que a organização é muito importante, mas que quando se tem uma cultura como fundamento e não a função como fundamento, porque daqui a pouco tu tem 1000 pessoas na igreja, tu vai ter que arrumar 1000 funções.
pra Certo. manter todo mundo na igreja. Certo? Mas quando tu tem uma cultura forte, por mais que, sei lá, 40%, 50% dessa igreja não tem uma função específica, mas todo mundo vai ter um propósito muito específico, vão receber bem os visitantes, vão manter sempre a igreja limpa, mas não existe uma função específica, mas porque elas amam aquela cultura, uma cultura que ama o próximo, uma cultura que respeita, uma cultura que valoriza, uma cultura de generosidade, uma cultura... Porque elas abraçaram a cultura, automaticamente elas vão fazer mesmo sem uma função específica. Exato. Essa situação é importante, porque você primeiro precisa entender o propósito para o qual você está exercendo essa função. E acho que quando você entende o propósito, tudo fica mais fácil. Porque aí eu passo a entender, né, até domingo passado, em um dos domingos nossos, eu ministrei sobre honra. Certo? E o quão é importante. Não tem como você, falando de comunidade agora, né? E propósito, não tem como você honrar Deus sem honrar as pessoas. Então não tem como eu servir a Deus sem servir as pessoas. Sim. Então se eu entender que na comunidade eu estou ali para cumprir um propósito do qual eu vou estar honrando a Deus, consequentemente as pessoas, mas a Deus acima de todas as coisas, então passa a ter muito mais sentido. Então eu não estou ali para atender expectativa de pessoas que colocaram essas funções sobre mim, e não estou ali para satisfação desse líder que me deu essa função. Da mesma forma o líder para com esse liderado. Não estou ali para atender a expectativa dos meus liderados, mas eu estou ali para entender o propósito daquilo que eu estou fazendo, que no caso aqui passa a ser honrar a Deus, consequentemente honrando as pessoas. Isso desmistifica muita coisa na cabeça de muita gente. Exatamente. É simples. Sim. Porque daí, cara, não é se eu tô no estacionamento ou se eu vou limpar os banheiros hoje. Entendeu? Pô, cara, eu tô fazendo isso aqui por um propósito que excede. Eu estou honrando a Deus. Eu estou honrando o cara que vai utilizar aqui. O irmão mais velho do filho pródigo. É. Tipo, tu já sempre pertenceu, mas tu não vivia como, né? Até, aliás, essa parábola, a gente, né, não querendo entrar nela, mas já que você citou o filho mais velho, que a gente sempre dá ênfase. Eu cresci dando ênfase ao filho mais novo, né? Ao filho pródigo. Primeiro que a palavra é os dois filhos perdidos, a parábola, né? Então, mas... Um perdido dentro de casa e outro só que quando você fora. pega o público a qual Jesus estava falando, ele está falando muito mais sobre o filho mais velho do que sobre o filho mais novo. Sim. Porque o público ali, o alvo, tinha publicanos, mas o alvo era os fariseus e os mestres da lei que ali estavam. Então, esses eram representando o irmão mais velho. Sim. Então, esses caras são os caras que talvez só cumpriram função. Aliás, né? Se pegar aí o exemplo dos fariseus, etc., não faltava um culto, nunca deixaram de dar dízimo, não faltava uma vigília, eram os mais envolvidos, mas só cumprindo função. Por não entender o propósito, não honravam a Deus, nem as pessoas, consequentemente, se perdiam no processo. Perfeito. É isso aí. Qual que tem sido a tua maior dificuldade lá? Cara, eu acho que a maior dificuldade é justamente fazer com que as pessoas entendam isso. Porque entendo o propósito. Claro, eu acredito que a maior dificuldade é a gente, através disso, encontrar o equilíbrio. Porque você está lidando com gente, você está lidando com pessoas, e é natural do ser humano essa questão que até eu citei aqui sobre o querer que as pessoas atendam à expectativa que eu gerei. Certo? Por exemplo, os pastores, vou falar do meu lado aqui, do teu lado e dos que estão aqui, que são pastores auxiliares também. A gente tem aquela situação de que a igreja cria uma expectativa em cima do pastor, consequentemente o pastor, entendendo essa expectativa, acha que tem que atender essa expectativa, logo adoece, porque não consegue atender uma expectativa, começa a se sentir responsável pela satisfação do outro, pela satisfação das pessoas, quando na realidade, quando ele se reencontra no propósito para o qual ele foi chamado, ele fica livre disso tudo. Então, e porque ele encontra equilíbrio. Não, peraí, tem um equilíbrio aqui. Não é bem assim. Eu entendi o propósito antes da minha função pastoral, certo? Então aí eu entendo o motivo, ou a minha motivação de estar aqui servindo. Ótimo. Ela se corrige automaticamente. Então, agora, o desafio na comunidade que eu vejo, que toda hora tem pessoas novas chegando. Só que pessoas, cara, hoje ela tá bem, amanhã ela não está. Isso. O evangelho é o quê, né? Vamos falar de evangelho, já que estão falando de propósito. É recontar, relembrar e crescer juntos. Ou seja, todos os cultos nós estamos pregando graça e arrependimento. Isso. Todas as quartas, todos os domingos, a gente está sempre que fala do evangelho, nós estamos falando de arrependimento, graça, amor incondicional de Deus.
Deus e tal. E na vida em comunidade, você tem que estar lembrando o propósito o tempo todo. É uma reciclagem. É isso. Então, o maior desafio é exatamente esse. Fazer com que as pessoas vivam esse propósito e eu mantenha o ambiente mais equilibrado e saudável possível. Sem extremos. Porque daí tem aquele cara, porque ele é o, aí tratando-se de função. Eu sou o cara, meu irmão, que eu tô nos mutirões da igreja, eu estou em todos. Eu sou o cara que se for para ir no limpar banheiro, eu vou limpar banheiro. Se for para ir no estacionamento, eu vou no estacionamento. Mas se ele vê outro não fazendo, aí ele começa a Ele se acha superior, ele se acha superior. Não, porque também tem que fazer, porque eu faço. Não, peraí, essa cobrar, né? Exatamente. Já vai pra justiça então própria. é um outro extremo, exatamente. Então acho que o maior desafio é encontrar o equilíbrio e tornar o ambiente o mais saudável possível. Um pastor americano que eu gosto muito, meus amigos vão saber quem é, ele fala que a graça de Deus ou o Espírito Santo não me torna melhor que o outro, me torna melhor que eu mesmo. Exato. Então eu acho que é fomentar essa cultura de que por mais que eu sirva, o objetivo não é eu ser melhor que alguém, é ser melhor do que eu fui ontem, né? Perfeito. Então, mas eu já encontrei esse desafio, por exemplo, de lidar com pessoas que vieram de um cenário extremamente religioso, onde eram obrigadas a fazer tudo, e quando entenderam a mensagem da graça, pularam diretamente para um extremo onde... não, então agora eu não preciso fazer nada, já fui muito usado. Aquele ponto de equilíbrio. Mas, cara, Como achar esse ponto de equilíbrio? eu vejo que esse é um problema, na verdade, da cultura do brasileiro. O brasileiro, ele não tem... O brasileiro, ele gosta de viver ciclo. Então, tipo assim, só tu olhar pra política. Esquerda. Não, a direita vai solucionar. Direita. Não, tá demais. Esquerda, entendeu? Não então, tem tipo meio assim, termo. a gente não consegue viver eu digo, o brasileiro, a cultura brasileira não consegue viver um equilíbrio, parece. Então, a gente pegou a época das igrejas tradicionais aqui no Brasil. Tradicional. Aí começou-se a introduzir a mensagem da graça. Aí uns foram para um extremo. Não, agora não podia nada. Aí parece que veio os rebeldes, agora pode tudo. Então, tipo, até são poucas igrejas que conseguiram entrar nesse equilíbrio não, gente. Esse sempre foi o evangelho. O evangelho sempre bíblico. foi graça, sempre foi assim, vale, sempre foi arrependimento. E vale deixar claro que você citou situação de política ou até mesmo, né, em relação à igreja, a mensagem da graça agora que libertou muita gente, mas também do outro lado o radicalismo, o legalismo, enfim, etc. O equilíbrio não é em cima do muro. Porque tem gente que pode dizer, então tu quer dizer que tem que ficar... Não é em cima do muro. Não é. Equilíbrio é entender que todo excesso, tudo que é demais, prejudica. Tudo. Inclusive o cara, né, já se converteu. Não tem aquele cara que se converte? Sim. Aquele primeiro amor. Tudo. Ele quer se envolver com tudo. Fazer tudo. Tudo. Ele inverte tudo. Daí Aí logo já se frustra. ele vai para outro... Claro, eu sempre falo, né, na igreja, na AME lá, né, não sei se é o caso aqui, se não for, vou colocar igual. AME lá. Mas, primeiro lugar, Deus, cara, família, trabalho e igreja. Eu sempre trabalho dessa forma. Família, Deus, porque Deus em primeiro lugar. Deus Família, acima de tudo. Deus, família, porque é o teu primeiro ministério. Trabalho, porque você tem que sustentar essa família. E igreja, porque também é ali que você cumpre o teu propósito e vive em comunidade. Então, os 4 pontos que tem que andar harmonizados, digamos assim, né? Agora, mas se você como eu citei o exemplo agora, o cara se converte, aí ele vai, não, é Deus em primeiro lugar e igreja. Atravessa a família, atravessa trabalho, já nossa, radicaliza, já vai pro outro lado. Aí a mulher quer ir num shopping, quer ir num restaurante com ele, e o cara, não, vamos pra igreja, tem culto. O pastor Wanderson mandou ir pro culto hoje. Não, mas exatamente, né? O equilíbrio, então, ele traz o... mas eu acho ele que torna o ambiente saudável. Mas cai naquilo que tu falou hoje mesmo, na questão da palavra, né? Certo. Porque na Bíblia tá escrito isso. Paulo mesmo falou que o primeiro ministério, olha como que ele governa a sua casa. Isso, então, tipo, claro. E às vezes parece que a gente, sei lá, dá um... Perfeito. As pessoas não têm a palavra em si e elas vivem de acordo com o achismo, talvez a opinião. Correto. Estava vendo dessa forma, né? E uma coisa que me ajudou muito a entender essa questão é compreender que o nosso propósito é eterno e tudo que eu faço aqui, função, tudo é terreno. Inclusive, pastor é terreno. Sim. Porque uma vez eu vi um pregador fazendo essa pergunta. Quem que você vai pastorear no céu? Não, imagina um anjo falando aqui, ó, pastor Gustavo.
Seja bem-vindo. Olá, pastor. Tá certo. Seja bem-vindo, pastor Gustavo. É interessante Deus. que Paulo... Olá, pastor. É interessante que Paulo, no início das cartas, ele sempre coloca, eu, Paulo, né, servo de Cristo. Sempre ele introduzia assim dessa forma, colocando exatamente Deixa a nossa explícito, posição, né? né? Deixa explícito, nossa posição. Muito bom. Mas, Wanderson, anotei aqui. Vamos E partir pra antes da mensagem, Fala. deixa eu fazer um... Que era uma pergunta que eu queria te fazer, de 2017. Como que tu chegou aqui pra PV aqui nessa conferência? Cara, na realidade, a gente sofreu um processo de transição. Em 2017 foi quando começou-se a Quando o cara fala sofreu um processo Sofreu. de transição, é porque o É porque negócio sofreu. já É não porque- foi, já É, não porque foi fácil. não foi simples, não A foi gente simples. passou, não, a gente sofreu um não, processo de... Não foi simples. A AME é uma igreja extremamente improvável. Eu e a minha esposa, a Marlise, nós somos totalmente improváveis. E ela estava, assim, sofrendo um processo de transição, da qual até então eu não queria ser essa pessoa, da qual eu cumprir hoje, desenvolver o ministério do qual hoje eu desenvolvo junto com a minha esposa. Inclusive, quando o Wanderson chegou aqui, ele tava totalmente desacreditado. Exato. Ele tava totalmente, tipo assim, cara, será? Isso. Será? É. Ele não... Tava com mais Não dúvida tinha do que decidido, Não tinha né? certeza de nada. Também não sei como é que tu decidiu. Eu vim porque daí eu tinha um horário marcado com o bispo Flori. E aí eu lembro que ali eu comecei a contar para ele como estava sendo essa transição, todo o processo. Então ali eu recebi vários conselhos maravilhosos. Vocês caminham com o bispo Flori, sabe da pessoa que eu estou falando. E ele me convidou. Ele convidou eu e a minha esposa. Vai ter uma conferência na semana que vem. Eu quero que vocês dois venham para cá. Então eles me presentearam, eu e a minha esposa. Colocaram a gente Que aqui legal. no hotel Eu não uma sabia semana. disso. Não sabia? Sério? Tu Também pode não sabia, isso, que massa. isso. Botou o bispo O bispo Sérgio é para muito cuidar de mim, diferente, da né? Marlise. Né, cara? Tratou a gente igual rei. Bispo Todos Sérgio? os dias. Isso, colocou Nossa, o teu. Já diria o ditado. Pegou, colocava pai é a gente bravo. pra pegou o sentar aqui melhor na da frente. casa pra É. colocar. Isso, cuidaram da gente. Uma semana a gente ficou aqui. E a partir daí, a minha mentalidade de liderança mudou por causa do tema que estava sendo ministrado aqui. E aí, no momento... Era supernova, né? Era supernova, é verdade. Novos líderes para uma nova realidade. Essa foi o que resultou hoje no que a gente vive. Porque a partir dali Eu que dei o resolvi... nome dessa conferência. Dentro... Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Mas eu não tô lembrado do Ai, significado. Mas a partir dali foi uma das, lembro. das situações, momentos dos quais que Deus usou para confirmar na minha vida e na vida da minha esposa que a gente bênção. deveria dizer sim também. Teve outras confirmações bem importantes também, mas Bem, essa velho. foi uma delas. Que Então legal, a partir daí que eu me aproximei daí da galera. Daí desde então é como a sensação que eu tenho que a gente se conhece há ano, né? É, cara, A amizade que foi a gente fica desenrolou. um tempo sem se falar, mas Algo quando a extremamente gente se natural. Vê, tipo, Exatamente. Não. É isso mesmo. brodão. É isso. E, cara, tipo, é desafiador, né? É desafiador. Sim. O cara acha que não, assumir uma igreja, pô, legal, Poxa. o cara tá lá na frente. O cara acha que é só Não, flores, é né? muito desafiador. Nossa. Mas a gente sendo jovem, né? Tenho 29 anos, tu já tem 42. É, mais ou menos. 32. Mas tu tem 32. E o cara tá à frente de uma igreja assim, é responsa, velho. É responsa. E ainda mais passando o que tu passou, passando Exato. por Você tudo não isso, começou né? do zero, você deve ter começado no menos... Exatamente. Menos Menos 2, menos 10. É isso aí. Foi bem isso, mas essa questão do desafio é que assim, São o quê? 3? São 5 anos? são 3 anos e meio que nós Porque estamos... daí tu ficou sem fazer culto um tempo? Não, é que Que daqui... transicionou para o pastor Wanderson Isso, 3 anos. 3 e meio. anos e meio. Isso. A AME tem 9 anos de história, né? Mas quando transicionou para mim e para minha esposa, 3 anos e meio. Então, só que nesse processo, hoje eu sou extremamente feliz e me sinto realizado no ministério do qual Deus colocou para cumprir aqui. Mas eu digo que pastorear é uma das, digamos assim, se eu pudesse usar o termo profissão, uma das mais injustas que tem. Porque tu tinha uma vida estável, né, Exato. cara? Tu tava bem. Pois não é, tava, não tava mal. A gente vive um milagre a cada mês, todo dia. Glória a Deus Trabalhava por isso. secularmente. Exato. Só que quando você está pastoreando, você está lidando com pessoas o tempo todo.
Então, cara, é assim, cara. Você toma uma decisão, metade aplaude e outra metade te critica. sim. Sabe? E assim, se você... Quê? Se O você... vídeo do tic-tic. Te criticam. Você faz isso, te criticam. Mas, por exemplo, né, se deu certo, né, aplausos, deu errado, foi você. É igual, né? eu tava vendo o Renato Gaúcho falar, esses tempos aí o Grêmio perdeu, só que o Grêmio colocou uma bola na trave. Daí ele falou assim, beleza, se a bola bate na trave e entra, eu sou um gênio. Mas como ela bateu na trave e saiu, eu sou um carrasco. Não presta. É Então, bem assim, mas isso, assim, né? eu acho que assim, eu aprendi muito no processo. Que foi, eu passei por experiências nesses 3 anos e meio. Qual foi a pior de alegrias. experiência? Cara, Polêmica! Não que eu saiba de alguma coisa. Não sei Vamos de nada, chamar o não sei intervalo de nada, aqui, não. não, mas é rapaziada. simples, todo Roda a pastor vinheta. passa. Traição. Todo pastor passa por isso. É. Entendeu? A gente passou por algumas. Jesus passou por isso, o maior exemplo de liderança para nós, né? E por que nós não passaríamos? Exatamente. Né? Então, mas essa é uma questão bastante frustrante que a gente tem. Eu acho que assim, ó, eu aprendi muito nesse processo quando eu aprendi o que eu falei aqui. Quando eu entendi que eu não sou responsável pela satisfação ou muito menos atender a expectativa que o outro criou sobre mim. Nossa, isso é Entendeu? forte. Isso é Você muito não bom. é responsável. Foi aqui? Foi o Lee Burns? Cara, eles falam muito sobre isso, mas eu sou, minha esposa, formando em psicologia agora, eu aprendi TCC. isso. Eu aprendi isso Se quiser agendar seu horário, mas eu, Marliso. eu fui trabalhar isso na terapia. Eu fiz terapia. E na terapia eu fortaleci minha mente em relação a isso. Entendeu? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Então você traz o equilíbrio que nós falamos aqui. Entendeu? Porque na tentativa de você também querer ser o líder que não centraliza as coisas, chega a hora que você soltou tanto a rédea, Sim. você que perdeu o bom senso, ou Desequilibra. perdeu o equilíbrio. Tipo assim, como eu aprendi nesse processo também, tem momentos de você ser o líder livre, que é o líder que senta na mesa, vamos discutir essa ideia. Cara, tá pegando fogo aqui, senta aí, quero ouvir tua ideia aí, Lucas, o que você pensa? Pegando Como que a fogo, gente bicho. pode apagar esse incêndio, Gessé? Como que a gente pode apagar esse incêndio? Mas tem momento que eu preciso ser o cara autocrata. Sentar na mesa é o seguinte, Lucas, pega aquele extintor lá, Precisa Gessé, ter posição. pega lá a mangueira do hidrante, já vai, resolve, na hora. Só que quando na tentativa, na falta de experiência, que é tudo isso que eu tô falando, ainda tô Isso, aprendendo, isso. ainda tô aprendendo. Né? Mas o que a gente aprendeu é que na tentativa de você querer ser esse líder que não centraliza, se torna o líder gente boa. Não pode deixar... Até o Everton que tá aqui, ele falava... Amigo pastor. O Everton que tá aqui, ele fala assim pra mim, cara, tu acredita... de sabedoria do Maurício. Ele diz assim, tu acredita em tudo, cara, tu acredita em todo mundo, tu é muito bobo. Ele usou Ele essa é o expressão teu- comigo, eu ele é o quase o teu- agredi, claro. Mas, Ele é o teu equilíbrio, então. mas ele, tipo, eu falei, cara, É o outro lado real. da balança. no caso... Vai dando. Ai, meu Deus. Tem como filmar Mas assim, ele, cara, e na terapia eu consegui... Não, mas aí de um lado tem tu, a Ami, a Marlise, e do outro lado tem o Everton lá pra equilibrar a Pra balança. dar uma equilibrada boa. Mas na terapia eu aprendi a ter... Eu tive esse autoconhecimento e é um processo ainda, porque não é da noite pro dia, é degrau. Qual que é a abordagem pós-degrau. da tua psicóloga? Cara, é cognitiva, né, amor? Cognitiva comportamental. TCC. TCC. a linha da Isa. Isso aí. Cara, é uma coisa Tá que eu aconselho... ressignificando tudo, então. Tudo, eu ressignifiquei a vida. Não, mas eu sou muito a favor, sou muito a favor. Eu acho que todo pastor deveria Com certeza. fazer assim, certeza. porque... A minha mãe é Nossa, psicóloga, a mãe dele tem tá criando um instituto de psicologia agora também. Que legal. A mulher dele é psicóloga e a mulher dele é psicóloga. Sério? E eu abandonei, Uau. a faculdade de uma- psicologia. Uau. Loucura, eu nunca tinha parado pra... Parabéns. O que isso significa? Doida a gente não fica. Nada. Mas a minha esposa... Ou né, fica ó, todo mundo doido junto, Mas, ó, ou ninguém fica eu vou doido. te falar, muitas coisas eu poderia ter evitado se eu tivesse ouvido a minha esposa. Entendeu? Então isso é um fato. Ainda bem Momento que a de Thaís honra. nem ouviu Inclusive, isso. não, mas é sério, tipo... É verdade, verdade. É Tem sério. sabor de mel. sério. Cara, a Thaís, tem pessoas que a Thaís fala assim, ó, não deu, Não deu. não bateu. Não O é? famoso santo não E a bateu. gente Aí insiste, eu né? dou uma insistida, daqui É a dom pouco... que Deus deu pra mulher, né? Não pode? Daqui a pouco Não pode? a parada acontece. Ai, ai. Tá certo. Mas como ela é sábia, ela não joga na minha cara, né?
Às vezes. Às vezes. Eita, esse aí. Olha, eu não quero dizer que eu avisei. avisei, mas eu avisei. O eu avisei é doloroso, Eu né? ia falar que eu te avisei, mas... Então, tu trouxe uma palavra ali sobre Davi Certo. e teve 3 pontos na mensagem. Primeiro ponto foi: não ultrapasse o limite da humildade. Correto. Fale mais sobre isso. Cara, é que Davi, né, como eu citei na mensagem de hoje, hoje eu coloquei o tema como sendo... meu Deus, qual que é o tema que eu mestrei, gente? Agora eu quero ver. Arrumando a bagunça gerada pela falta de limites. Exatamente. Isso. Eu não esqueci porque a Arrumando a frase é bem bagunça, grande. de vez em quando é isso, Ele cara. não ouviu. Arrumando a bagunça gerada pela falta de limites. Mas Não, vou te dar minha colinha aqui. Não. Mas o... Tem até métrica, né? Ali. Tem métrica Mas- no... Arrumando a bagunça pra fala de Não é? E o primeiro... Ele fala bem rapidinho, e, né? e eu usei Quando Davi ele como... engata pra falar ele só solta a veia do pescoço aqui, ó. Tá falando de mim? É? Foi mal. Não, quando entra no fogo aqui, ó. Ei, peraí. Salta a veinha do Deixa- Tá pescoço ligado? aqui, Eu não ó. vou falar o nome, mas tá Ele ligado vai. aquele pastor que mete... Pastor, pode ter. Bah. Pode ter amante, pode. Pode sair do culto, beber cerveja, pode. Pode ter 3 mulheres, pode. Você só não vai poder ouvir o som da última trombeta. Mas tem um aqui que não pode falar muito, né, cara? Chega ali, ó. Chega a falhar a voz. Chega a falhar. Gera os Será? memes Nem e sabia tudo, que hein? isso tinha chegado em Joinville, mas... O melhor que ele mesmo, né? Fala, Ai, entendeu? gente, eu não sei o que tá Não, acontecendo com a minha voz me, hoje. Me explicando pra quem entendeu. O que aconteceu aquele dia? O louvor tava muito bom. Teve Rattle, qual? teve Avé, no último United. Teve Rattle, teve Avé. E eu tava na primeira fileira aqui cantando como se não houvesse amanhã. E daí eu subi pra pregar. E daí quando eu fui pregar, boa noite, pessoal! E a voz sumiu. É isso aí. Ai, cara. Deu tempo de abrir o esboço aí? Não, eu tô aqui A gente já compartilhando. enrolou bastante, a gente já enrolou bastante. Ai. Não, primeiro eu usei Davi como exemplo e Davi, ele é um homem, né? Segundo o coração de Deus, Deus o chamou assim, quando falou para Samuel, e quem vai substituir Saul é alguém segundo meu coração e tudo mais. Eu usei porque Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, ele ultrapassa alguns limites na sua vida, né? E ele é o que eu falei na mensagem de hoje, agora já, né, que vocês então falaram num tom mais calmo aqui. Davi, ele tem uma parte da biografia dele que qualquer pessoa nos dias de hoje ia dizer, não coloca isso na biografia, tira isso, cara. Né, que foi o momento onde ele comete um adultério, onde ele manda o marido dessa mulher na linha de frente de uma batalha para morrer, ou seja, assassinato? Um assassinato, exatamente. Então, e a bagunça que ele gera na vida dele, ele ultrapassa os limites da humildade. Quando o texto fala ali no capítulo 11, no versículo 1, que era para ele estar na batalha, ele chega numa batalha, eles estão comemorando a batalha. Davi era o cara que nasceu para esse propósito, né? As guerras, etc. Era para ele, na batalha seguinte, era para ele ir novamente, e não, ele se dá o direito de ficar em casa. No descanso. No descanso, né? Deitado, né? No palácio. E não tinha, a Bíblia não cita nenhuma razão para que ele estava doente, não passou bem, ficou no palácio. Não, foi por uma questão mesmo de espírito altivo, escolha. Não, é o seguinte, essa aí eu não vou Daí ficar não dá aqui. mais pra mim. Não dá mais para mim. Então ele ultrapassa o limite da humildade. E quando eu digo o limite da humildade, eu me refiro ao fator de que, por mais que ele já tinha todo esse reconhecimento como um rei de vitórias nas guerras, foi o cara que peitou Golias quando Saul não fez isso, né? Então ele era respeitado, mas não era por causa, isso não era por mérito dele, inclusive, né? Exatamente. E por ele trazer isso, eu sou bom mesmo, cara, vou me dar o direito de ficar em casa hoje, deitado, mano, enquanto o exército vai pra guerra, então, na liderança de Joabe. Boa. Entende? Então ele ultrapassa o limite. E por ultrapassar o limite da humildade, ele abre brechas para outras situações. Ou seja, toda a vida que nós estamos fora do propósito, quando a gente resolve dar aquela descansadinha, a gente entende que a gente vive todos os dias a um passo da queda. E Davi não era diferente, era tão carne e osso quanto nós, né? Então, quando ele ultrapassa o limite da humildade, ele ficou a um passo da queda. E um passo da queda foi quando ele olha Batseba lá, e ele se deixou seduzir, e consequentemente ele deu
motivou e deu ainda mais combustível à sua imaginação, né? Einstein tem uma frase que ele fala que... Eu acho que é Einstein. Quando qualquer frase que tu não sabe o autor, coloca Einstein que dá certo. Mas que toda a ação, né, ela vem de uma imaginação, né? Então a imaginação ela vai resultar numa ação. E se você alimenta isso, certamente isso vai te gerar, dependendo da motivação do que você está fazendo também, vai te gerar problemas. E foi o que aconteceu com Davi. Sim. A Bíblia também fala isso lá em Tiago. Do que o pecado ele é gerado no inconsciente, ele dá luz. Sim, é que tem um provérbio, não sei se é o mesmo texto, mas tem um provérbio que diz que para nós cuidarmos do nosso coração, porque dele procede todo o resto da nossa vida. Sim. Então exato. Então se nós não cuidamos do coração, e aí eu posso... Tiago 1,15. Olha aí. Leia. Em seguida esse desejo, eu vou ler, acho que é melhor ler o Contexto. El contexto. Tiago 1,15. Acho que dá pra pegar ali do 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Exato. Na história de Davi ali que hoje a gente abordou, então, o detalhe é que daí ele pergunta quem é a mulher. E aí a informação que ele tem dos seus serviçais era que ela é casada. Mesmo assim agora, por ele ter alimentado, ter dado combustível a essa imaginação, então ele cega. Nada mais importa. Nada mais importa. Azar. Então ele paralisou, cauterizou a mente dele. Então aquilo ali seduziu ele. E quando a gente não reconhece que nós estamos sendo seduzidos, isso diminui a nossa capacidade de reflexão. É aquele momento que todo mundo enxerga, menos nós. Certo? Então, Davi vai lá, mesmo assim manda chamar ela. Então, quando manda chamar ela, ele gera mais um problema. Ou seja, teve a falta de humildade, aí que gerou ele estar com a mente vazia, tipo inativo em casa, o que fez ele observar a Batseba lá tomando banho, mandou chamar ela, teve a informação de que ela era casada, mesmo assim mandou chamar, aí vai lá, se deita com ela, depois vem a conta, ou seja, ela engravida, a consequência do erro dele, aí ele tenta corrigir isso, gerando ainda mais, aí um buraco foi puxando o outro. Um abismo puxando outro abismo. Puxando outro abismo. Então, sintetizando, o nosso orgulho, nossa justiça própria, ela produz, né? O produto da justiça própria, a gente pode colocar assim. Então seria um estado de cegueira. Um estado onde eu olho para mim e para os meus desejos. Exato. Logo, os meus desejos, eles me puxam para um ambiente, para um lugar onde eu não consigo sair dali, e a tendência é eu me afogar nisso. Quanto mais eu olho para mim, mais eu me afogo nos meus desejos, mais eu me afogo no pecado, mais eu me afogo no... Exato, no problema que eu estou gerando. E aí quando eu tento resolver, não considerando a verdadeira causa, isso vai trazer ainda mais desgraça para minha vida. Porque foi isso, né? Exato. Ele perguntou quem é? Quem é? A mulher de Urias. Exato. O Eteu, né? Daí... A mulher de Urias. Tá bom. Sabia quem era, né? Sabia quem era. Exatamente. Não, manda subir. Então, isso, claro, né? Ele tá falando de um pecado sexual. Exato. Mas ali em Tiago vai falar que cada um é atraído pela sua própria cobiça. Vai ter uma versão que vai falar, né? Cada um é atraído pela sua própria cobiça. Então, talvez a cobiça do cara não seja sexual, mas talvez ele tenha um outro tipo de cobiça, de poder, de ganância, de inveja, luxúria. Então, de luxúria, né? Então, às vezes, ele alimenta isso e isso deixa ele cego e ele pode transferir isso para várias áreas da vida dele, viver o que Davi viveu. Exato. Cara, a Bíblia ela é tão atual que... Total. É o livro mais atual que tem. E aí a grande questão é que no caso de Davi, né, ele foi um adultério.
a sedução dele foi mulher o problema dele, nesse caso. Só que, tratando-se desse texto de Tiago... Eu ia falar uma besteira. Esse texto de Tiago que você leu, então, inclusive o livro do Tim Keller, Deuses Falsos, vai falar muito sobre isso, né? O que vai falar sobre o que se torna pecado para mim, o que é ídolo para mim, o que tratando-se de poder, dinheiro, sexo, entre tantas coisas. O pecado que me afasta do propósito vai ser tudo aquilo que ocupa um lugar de ídolo no meu coração. Muito bom. E ídolo, o que é ídolo? É tudo aquilo que me afasta de colocar Deus por prioridade. É tudo aquilo que eu atribuo como sendo algo que me preenche, que não seja Deus. Isso se torna um ídolo. Muito forte. O teu filho pode se tornar um ídolo. A tua esposa pode se tornar um ídolo. O Grêmio. O Grêmio pode se tornar aquele bem sério, né? Então assim, você tá entendendo? Tudo aquilo que você atribui... eu não posso viver sem isso. Eu não posso viver sem Deus. Isso. E o resto... É resto. Então tudo aquilo que ocupa o meu coração a tal ponto de me dominar de alguma forma, porque o processo de Davi começou no olho, desceu no coração e ele ficou, para até chegar ele mandar chamar ou não se importar que ela era casada, a mulher de Urias, cara, ele estava cego, ele se deixou, ele chegou no ápice da sedução, tipo assim, eu não consigo. Fato é que quando ele é repreendido pelo profeta Natan, a primeira coisa que, cara, eu fiz isso. As escamas caíram. As escamas caíram. Vai dizer lá em Mateus 6, né? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração, né? Exatamente. Então, e isso vai envolver tudo, né? Principalmente a questão da honra a Deus. E toda verdadeira honra, ela vai ter origem no coração. Então, quando o meu coração se corrompe, eu cego para todo o resto. E isso trazendo nesse livro mesmo do Tim Keller, ele é muito feliz nisso, né? Sim. Então, ele coloca também o dinheiro como um ídolo. E eu acho que trazendo para nossa realidade, ele fala ainda na aplicação que muitos realizam sacrifícios humanos. Sim. Não como era feito antes, de realmente Exato. matar o ser humano. Mas sacrifica a família, sacrifica filhos, sacrifica um monte de coisa. Muito forte. Pelo ídolo, que é o dinheiro. E também, como a gente sabe, também a igreja pode se tornar um ídolo. Exato. No coração da pessoa. Tudo que ocupa o lugar de Deus pode se tornar um ídolo. E aí, por que nós estamos falando isso? Porque daí isso se torna o meu pecado. Então, eu não sou adúltero, eu não sou isso, mas tá o teu problema, mas aí é engraçado não é, né? Mas é interessante que se você olhar para a linha de raciocínio do Tim Keller em Deuses Falsos, você vai entender que até aquilo que aos nossos olhos é bom pode se tornar um problema. E pode ser algo bom. Tomou meu coração, se tornou um problema. Entendeu? Então aquilo vai me derrubar. Muito bom. Então aquilo vai me cegar. Certo? Inclusive ele cita, né? Casamento, filhos, etc. Pô, que pesado, pô. Não, eu não sei viver sem o meu filho. Você é pai, você sabe disso. Hoje a gente ainda conversava algumas coisas a respeito. Sim. Aí agora tu pensa, o teu filho não pode ocupar o lugar que pertence a Deus na tua vida. É bem complexo, bem... Exato. É algo que tem quase que achar um equilíbrio, né? Exato. Quase que um paradoxo. Exato. Então... E isso já casa com outro tópico, que é ultrapassar o limite do bom senso. Exatamente. É porque daí uma coisa foi puxando a outra, né? Perdeu o bom senso. O cara mandou chamar a mulher, vem... é casada. Não, manda vir mesmo assim. Cara, aí tu... Saiu do racional, né? Isso já dá para trazer para uma perspectiva de liderança autoritária, de que não respeita os limites, né? A liderança autoritária nunca vai respeitar o limite. Não, sempre vai ultrapassar. Sempre vai achar que está acima do limite. E exatamente os mesmos pontos, né? Porque a liderança autoritária, primeiro ela destrói casamentos. A liderança autoritária sempre vai contra a família, sempre coloca coisas acima da família, sempre coloca desejos acima da família. E a liderança autoritária, ela sempre vai gerar coisas fora do propósito de Deus. Eu ia falar isso, principalmente desejos, né? Foi um desejo de Davi e esse desejo virou uma ordem, né? Virou uma ordem. Virou uma ordem pra ele. Eu quero e não tem nada que possa me impedir. Exato, porque ele era o rei. O que eu quero. E realmente não tinha, né? Aí ele usa do poder Exato. pra ter o que ele quer. Legalmente não tinha, mas moralmente
E viver por logicamente que desejo, em algum momento, se eu só viver por desejo, eu vou ultrapassar esse limite, né? Sim, sim. Correto? E porque ali ele é tomado pelo desejo, né? No caso, é onde ele perde a capacidade da autocrítica. Tipo, ei, peraí, o bom senso, né? Que, consequentemente, vem para os próximos tópicos ali. Mas esse aí, tudo começa na humildade. Isso. Porque humildade é o quê? O que é uma pessoa humilde? Né? A gente que sabe, não é andar mal vestido ou qualquer coisa do tipo. Humildade são pessoas, bem-aventurados os humildes, ou seja, bem-aventurados os de espírito ensinável. Uma vez Sabe? eu ouvi uma colocação Exato. de um pastor que ele falava sobre quando Cristo fala: aprendei comigo que eu sou humilde De coração. e manso de coração. E antigamente, na época de Cristo já, existia um cavalo que ele era... que o tipo do cavalo era o cavalo manso, que era o cavalo mais poderoso. Então ele era muito forte. Aqueles cavalos bem grandão assim mesmo, Sim. musculoso, tá ligado? E ele falava aí, esse pastor colocou assim, porque ele disse que humildade não é fraqueza. Humildade é força sob controle. Então, é para ser manso, ou seja, forte como o cavalo, e ao mesmo tempo humilde para ser guiado pela Sim. rédea. Espírito Entendeu? que entra... O cavalo é forte, mas ele é humilde o suficiente para ser guiado, Que vem- seria pelo espírito, né? Isso. Espírito ensinável. Então, a grande questão, por exemplo, quando eu ultrapasso o limite da humildade, aí eu abro precedente para todos os outros. Mas tudo começa na humildade. Tudo começa na humildade. Porque se eu tenho espírito ensinável no primeiro processo, porque eu tenho certeza... Aliás, a Bíblia diz, né, que as pessoas que estavam ali no palácio falaram: mas ela é casada, mulher de Urias. Se ele tivesse se ele tivesse em espírito ensinável ali, na hora, essa é a deixa para eu Já- parar com essa E imaginação. já puxa pro último tópico, que ele ultrapassa o limite da razão. Da razão, exatamente. E por ultrapassar o limite da razão, aí ele toca o terror. Porque se ele parasse para refletir, se ele pensasse pela razão, ele ia falar: nossa, verdade, né? Olha o que eu tô fazendo. Exato. Tipo, pessoas aconselhando ele. Esse- Pode falar. Não, pode terminar o teu linha de raciocínio. E vai ter acho que Salomão vai falar isso lá em Provérbios, que na multidão de conselhos está a sabedoria, né? Uhum. Então, tipo, muita gente ali falando pra ele, ó, é mulher de... Podia ser que eles não tivessem a coragem ou a intimidade, sei lá, pra falar pra Davi: cara, o que tu tá fazendo é errado, mas olha, ela é casada. Mas só o fato deles falarem, ela é casada, já diz muita coisa. Esse tópico, sempre quando eu leio essa história, fala muito comigo, principalmente desse terceiro tópico, que é exceder os limites da razão, porque agora ele não só adulterou, mas agora ele vai matar Sim. o marido da mulher com que ele adulterou. Mas o interessante é que ele, Urias, o marido de Batseba, é que vai carregar o decreto de morte. Ele vai carregar. Sim. Porque Davi escreve a carta para Joabe Certo? e manda por Urias. E manda por ele. Pelo Sintetizando, próprio Urias. Ele carrega o próprio decreto de morte. Ele não abre, ele É. não... Ele não. Olha a fidelidade Lealdade, dele com né? a Sim. leal- Ele a não leal- abre no processo, ele não Isso, abre a para lealdade, saber o que né? tinha ali. Isso já aconteceu antes, por ele não querer dormir com a esposa e ficar lá no portão, né? Por Sim, dizendo assim: poxa, sim. meus companheiros estão na guerra, Ele como é que poderia eu ir pra posso... casa e não foi. Aqui já começou a lealdade, mas que princípio de lealdade que a gente aprende aqui, de mesmo ele indo para o seu decreto de morte, ele não abre, Ele se mantém ele se íntegro, mantém né? íntegro com A o seu rei, integridade dele grita mais alto. leal com o E a seu grande rei. questão de Davi, que ele foi... Perceba que tudo começou ele ultrapassando os limites da humildade, e ele teve, em todos os processos, ele teve oportunidade de não permitir que a coisa chegasse a esse ponto. Porque ele ultrapassa os limites da humildade, vem o povo e diz: cara, ela é casada, tá. Então ali era a deixa, já para. Aí depois nos processos, ele vai tendo a oportunidade de corrigir. Mas Precisa mesmo mandar assim... matar o cara. Mas daí quando o problema, a consequência, daí vem uma criança
e aí não vai ter como esconder essa criança. E aí ele vai gerando mais problemas, onde ele ultrapassa o limite da razão e aí faz exatamente isso, né? Manda por Urias o decreto, né? Põe ele na linha de frente. Quando eu governo para os meus desejos, eu governo para a morte. Exatamente. É um governo de boa morte. essa, hein? Muito bom. Ai, caralho. Tchai, caralho. Só porque a gente tava- Mas, cara, a gente tá Só com porque a gente uma tava hora de muito sério. podcast. 1 hora de conteúdo. Acho que é isso, né? Tô satisfeito, foi muito bom. Bem. O culto Yes, foi sir. muito bom. Se você não assistiu, assista a nossa mensagem. Provavelmente aqui embaixo você vai ver o link do culto, vai ver o link do Instagram do Wanderson. Você Segue lá. conheça a Igreja Ame, siga Isso a Palavra aí. Viva Church, assista aos nossos cultos, nosso canal no YouTube. Wanderson, obrigado. Tamo junto. Tá, sabe que a Prazerzaço gente estar tá aqui junto. com vocês e me sinto em adora casa, mais. sabem disso. E lá E vocês também estão em realmente tu casa. tá em casa. Amém. Agradecer também a Marlise ali, que fiel companheira, Vai lá. aguentou firme até 1h da manhã aqui. Até 1h da manhã. Sem fazer cara feia, sem reclamar e sem olhar torto. O Everton lá, a Amanda que vem, né, pra Everton, apoiar a o Amanda já tá ministério. olhando de cara No feia. carro só A vai... Amanda vem pra apoiar o ministério, no caso do Gabi, né? Não? No carro vai rolar. Meu Ai, Deus, 1h da manhã, né? 1h vai A rolar, gente mano, não com combinou esse Mas, horário, gente, hein, Wanderson? Obrigado A gente mesmo, de dá- verdade. Obrigado pelo coração de vocês disponível. Tamo junto. Obrigado, gente. E- Prazer demais. É isso aí, tamo junto. much. Obrigado, gente. Valeu. Nós. Grande abraço. Eu é lá.